Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão feita no livro de Isaías, capítulo 42, dos versículos 18 ao 25. O texto do livro de Isaías, capítulo 42, diz o seguinte, a partir do verso de número 18. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa, sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo, sem que ninguém reclamasse, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Ela os consumiu, e ainda assim não levaram isso a sério. Meus queridos irmãos, sabemos muito bem que o livro de Isaías, um livro do Antigo Testamento que possui 66 capítulos, é um livro que possui registrado em si muitas profecias que nos trazem ânimo, profecias de bênçãos, de restauração, promessas maravilhosas de Deus. Como, por exemplo, aqui está em Isaías 40, se não me engano, no verso de número 31, que diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu poderia mencionar também a profecia de Isaías que está registrada no capítulo de número 1, no versículo 19, que diz o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Eu poderia ficar aqui vários momentos, vários minutos e horas mencionando profecias de bênçãos sobre o povo de Israel e profecias que também são válidas para nós nos nossos dias. Mas nós precisamos entender que o livro de Isaías também possui profecias de juízo, de condenação, possui lamentações e também a repreensão vinda da parte de Deus para o seu povo, através do profeta. Repreensão essa que veio nos tempos antigos e também é válida para nós nos dias atuais. E esse trecho que eu acabei de ler no início da mensagem, em Isaías 42, do versículo 18 ao 25, é um trecho de repreensão. Aos olhos da maioria, não é algo agradável. Não é aquilo que a maioria das pessoas está procurando ouvir. Pois hoje as pessoas procuram ouvir mensagens de ânimo, mensagens de bênção, para se sentirem animadas a conseguirem alcançar os seus objetivos. Mas nós precisamos entender que, se nós temos Deus como nosso Pai, nós precisamos também ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer no que diz respeito aos nossos erros, ou seja,
precisamos estar aptos e humildes para receber da parte de Deus tudo aquilo que nos vem como repreensão. E esse texto que eu li a partir do versículo 18, no capítulo 42 de Isaías, é um texto de repreensão. No versículo 18, o Senhor continua sua mensagem anterior dizendo: ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Aqui nós vemos inicialmente que Deus ele está chamando pessoas, um grupo de pessoas, de surdos e de cegos. Vamos continuar a leitura do texto e entender quem são essas pessoas. No verso 19, ele continua com uma pergunta: quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor. Eu confesso para vocês que quando eu li esse verso 19, no qual o Senhor chama de cego e surdo o seu próprio servo, eu fiquei espantado. Por quê? Porque nós vemos muitos textos no Antigo Testamento nos quais Deus chama Jesus Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade, através de profecias. Deus o chama de servo, o meu escolhido. E nesse texto aqui também nós vemos a palavra servo, mas nós precisamos entender que essa palavra servo não se trata apenas de uma pessoa. Nós precisamos entender o contexto em que o versículo está aplicado, em que ele está escrito, entender todo o contexto do trecho que estamos lendo. Nesse caso, a profecia é para Israel. E quando nós fazemos uma análise mais detalhada, nós vamos entender que Deus está se referindo à nação de Israel, porque muitas das vezes todo o povo, toda a multidão de Israel é chamada por um nome. E esse nome é Israel, o patriarca Israel, aquele que originalmente possuía o nome Jacó e que tinha por pai Isaque e por avô Abraão. Então nós vemos em alguns textos da Bíblia, no Antigo Testamento, Deus chamando todo o povo de Israel por um nome, que é Israel. E nesse caso, no versículo 19, no capítulo 42 de Isaías, nós vemos Deus chamando uma pessoa ou um grupo de pessoas de servo. E ele faz uma pergunta: quem é cego, senão o meu servo? E surdo, senão o mensageiro que enviei? Aqui vemos também a palavra mensageiro. O Senhor Jesus também é chamado de mensageiro, porque ele veio nos trazer a mensagem de Deus para a humanidade. João, o Batista, também é chamado de mensageiro, porque ele é enviado na frente de Jesus, aplainando, preparando o caminho. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor Jesus. Mas nesse caso, no versículo 19 do capítulo 42 de Isaías, o servo e o mensageiro não são nem a pessoa de Jesus Cristo, nem a pessoa de João Batista ou qualquer outro profeta ou personagem bíblico que você possa imaginar. Nesse caso, Deus está se referindo ao povo de Israel. E na segunda parte do versículo ele pergunta: quem é cego como aquele que é consagrado a mim? Cego como o servo do Senhor. Observe que Deus está falando que o seu servo é cego e, além de ser cego, ele possui uma qualidade que merece destaque. Se trata de uma pessoa que, no caso aqui, a qualidade vai para todo o grupo de pessoas, toda a nação de Israel, é consagrado a mim. E no finalzinho do versículo ele diz: cego como o servo do Senhor. Nós precisamos entender que Deus,
escolheu Israel. Israel para, a partir dele, formar uma nação. A promessa começa através de Abraão. Após Abraão morrer, Deus confirma sua promessa através da vida de Isaque. E após Isaque morrer, Deus continua confirmando a sua promessa através da vida de Jacó. E conhecemos o desfecho da história e sabemos que o nome de Jacó é mudado pelo próprio Deus para Israel. E ele teve os 12 patriarcas, os seus filhos, através dos quais Deus veio a formar a nação de Israel. Conhecemos muito bem a sua história. Ele foi para o Egito com seus filhos em um tempo de fome e ali eles cresceram, se multiplicaram. Tudo isso por causa de um propósito de Deus para aquela nação e também para toda a humanidade, porque nós precisamos também compreender que a promessa do Salvador, o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viria através da nação de Israel, um povo escolhido de Deus, mais especificamente através da tribo de Judá. Então, nós precisamos entender, conforme eu estava refletindo aqui no versículo 19, que a nação de Israel é chamada de servo, mensageiro e consagrado a mim. Precisamos entender que Deus tinha um propósito com essa nação. E à medida que eu for falando sobre o propósito de Deus para essa nação, eu quero que você se coloque no lugar dessa nação. Tome essa mensagem como se Deus estivesse falando com você, para que você seja edificado com essa reflexão, com essa meditação e com essa palavra. Primeiramente, Israel é escolhido como um servo. Servo é aquele que serve. É aquele que faz a vontade do Senhor. É aquele que não vive para si próprio. É aquele que vive para fazer a vontade daquele que o comprou, daquele que é o seu Senhor. Antigamente era comum as pessoas terem escravos, comprarem escravos para que esses escravos viessem a servir na sua casa, ou na sua fazenda, ou no seu comércio, ou em qualquer outro lugar. Nesses tempos, os escravos não tinham direitos. Eles viviam apenas para fazer a vontade do seu senhor, aquela pessoa que o havia comprado. Então nós precisamos ter esse entendimento para nos posicionar diante do Senhor, a fim de buscar viver de forma que venhamos agradar ao Senhor. E o povo de Israel foi escolhido para ser servo do Senhor, para servir ao Senhor. E quando falamos servir ao Senhor, eles deveriam servir ao Senhor de várias formas. Uma delas era servir como sacerdote, um reino sacerdotal, nação santa, povo escolhido de Deus. Uma outra forma que eu poderia dizer aqui, entre várias outras formas de servir ao Senhor, seria como mensageiro, conforme está aqui nesse versículo 19. Quem é cego senão o meu servo, e surdo senão o mensageiro que enviei? Deveriam servir ao Senhor como mensageiros da palavra de Deus. Nesse sentido, nós podemos nos lembrar da tribo de Levi, a tribo que Deus escolheu para ser um povo sacerdotal, aqueles que iriam interceder entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Eram os responsáveis por administrar a palavra de Deus. Lembre-se, a lei
a lei de Moisés, ela veio através da tribo de Levi, pois Moisés era descendente de Levi, que era um dos filhos de Jacó, que veio a se chamar Israel. Os levitas, os descendentes de Levi, eram responsáveis por administrar a palavra, ensinar a palavra ao povo, copiar, fazer cópias das palavras, que eram os escribas. Eles eram responsáveis por ensinar a palavra de Deus e também eram responsáveis pelos sacrifícios apresentados a Deus, exigidos por Deus, para que os pecados do povo viessem a ser perdoados. Imagino que você esteja se lembrando do irmão de Moisés, Arão. Os sacerdotes deveriam ser, segundo a determinação de Deus, apenas os descendentes de Arão. Então nós vimos aí 2 descendentes da tribo de Levi. Moisés, aquele que recebeu o mandamento de Deus, a palavra do Senhor, e Arão, aquele que foi o primeiro a exercer a função no sacerdócio. Vemos aí as coisas sagradas dentre todos os filhos de Israel sendo separadas, consagradas para o cuidado de Levi, dos descendentes de Levi. Então, Deus está chamando de servo, mensageiro e consagrado toda a nação de Israel, porque as coisas sagradas, as coisas santas, as coisas espirituais, a palavra de Deus, o sacerdócio e também o principal de tudo, que é a nossa salvação, o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo isso viria através de Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, mais especificamente os levitas, o povo separado para ser o sacerdócio santo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, veio da tribo de Judá. Então Deus se refere a toda a nação, uma nação santa, escolhida e separada para ser diferente de todas as outras nações. Os israelitas não poderiam seguir os mesmos costumes dos outros povos. Eles não poderiam servir os mesmos deuses dos outros povos. Suas leis eram diferentes, seus costumes eram diferentes, sua alimentação era diferente, seus juízos, seus decretos, a forma de julgar o povo, a forma de viver, a forma de trabalhar, a forma de ter relacionamento em casa, a forma de ter relacionamento com seus vizinhos, relacionamento com seus escravos, com seus empregados, com seus senhores. Era uma forma especial e diferenciada, principalmente o seu relacionamento com Deus, com seu Deus, o Senhor, que é vivo, verdadeiro e se manifestou de uma forma que nenhum outro Deus veio a fazer no passado. Verdadeiramente era uma nação diferenciada. E essa palavra foi para o povo de Israel e ela vale para mim e para você. Porque no Novo Testamento nós podemos encontrar um texto que diz que nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio santo. Nós temos a mesma função espiritualmente falando, nós temos a mesma função, o mesmo chamado da parte de Deus que tiveram os descendentes de Israel. Nós devemos ser um povo santo, puro, servo que venha servir a vontade de Deus, viver para a vontade de Deus, ser os mensageiros do Senhor, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois a palavra de Deus diz que o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós também somos consagrados ao Senhor, santificados, separados para uso exclusivo dele. Mas aqui nós encontramos um problema. Como pode uma nação serva, mensageira, consagrada,
santa, separada pelo próprio Deus, ser chamada pelo próprio Deus de cega. Uma nação cega, uma nação surda. Esta palavra pode estar servindo para você e pode servir para mim. Quantos cristãos hoje estão vivendo a cegueira espiritual? Estão vivendo uma surdez espiritual, uma incompreensão espiritual. Vejam bem, o versículo 20 continua dizendo o seguinte: você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Aqui nós podemos entender claramente que é possível nós termos olhos e mesmo assim não ver. Nós podemos ter ouvidos e não ouvir, não compreender. Nós vemos isso claramente no Novo Testamento, quando Jesus por várias vezes repreendeu os escribas e fariseus, pois eles eram homens peritos na lei do Senhor, na palavra de Deus, na lei de Moisés. Porém, esses homens exaltaram a lei de Deus. Eles idolatraram a lei de Deus. Eles praticamente, poderíamos assim dizer, adoraram a lei, mas não adoraram ao Deus da lei. Eles exaltaram a palavra de Deus de tal forma que se esqueceram de que havia alguém acima daquela palavra, que é o próprio Deus. Isso nós podemos ver aqui no versículo 21, que diz: foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Isso mesmo, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela era grande e gloriosa aos olhos daquele povo. E de fato ela é grande e gloriosa. Mas eles se esqueceram que existe um Deus acima dessa grandeza dessa palavra, mais glorioso que essa palavra, porque a palavra vem de Deus. Deus entregou sua palavra para o povo, para que esse povo andasse na luz e viesse a conhecer ao próprio Deus. E esse povo, eles tinham muito conhecimento da palavra, eles eram peritos na lei, eram doutores, mestres, escribas. E eles possuíam as suas divisões, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos eles especialistas na palavra de Deus. Mas eles se tornaram tão arrogantes, tão duros de coração, tão cegos espiritualmente, que mesmo tendo todo aquele conhecimento da palavra do Senhor, eles não foram capazes de conhecer o Deus da palavra quando ele veio e se manifestou em carne. Ao contrário disso, eles pensaram que Jesus era um impostor, um homem que não respeitava a Deus e nem a lei de Moisés, e fizeram de tudo para matá-lo, e conseguiram fazer isso. Veja o que a cegueira faz com uma pessoa, com um grupo de pessoas. Pessoas que têm contato diário com a palavra, vivem da palavra, vivem exclusivamente para estudar a palavra, ministrar a palavra, conduzir as ovelhas do Senhor no caminho correto através do conhecimento que eles adquirem na palavra. E mesmo assim, foram pessoas cegas. E isso acontece nos dias atuais. Quantas pessoas são conhecedoras da palavra, sabem versículos de cor, trechos bíblicos de cor, têm muitas graduações, formações, pós-graduações, mestrados em teologia, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado e até mesmo PhD, quem sabe. Mas vá ver se essas pessoas possuem intimidade com Jesus Cristo.
relacionamento com Deus. É isso que mais importa na vida do cristão. E assim acontecia com o povo de Israel. Eles conheciam a palavra, mas não conheciam o Deus da palavra. E não foi diferente nos dias de Jesus. Nós até mesmo podemos ver no Novo Testamento, por várias vezes, Jesus repreendendo os escribas e fariseus. E nos nossos dias atuais também não é diferente. Quantas pessoas possuem conhecimento da palavra, mas estão verdadeiramente cegas, espiritualmente falando, e surdas, espiritualmente falando. Não conseguem compreender o que está acontecendo e também não conseguem ouvir a voz do Senhor. Então, continuando a leitura em Isaías 42, no versículo 20, nós temos o seguinte texto: Você viu muitas coisas, mas não deu qualquer atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Versículo 22. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foram apanhados em cavernas e escondidos em prisões. Eles se tornaram presa sem ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo sem que ninguém reclamassem. Devolvam. Então, no versículo 23, nós vemos o profeta Isaías se referindo ao povo de Israel, que possivelmente estava em cativeiro, pois ele diz: Este é um povo saqueado e roubado. Eles foram apanhados, ou seja, eles foram pegos, perseguidos, alcançados e pegos, escondidos em cavernas e em prisões. Esse povo, que era o servo do Senhor, o mensageiro de Deus, nação santa, povo eleito, povo escolhido, povo consagrado a Deus, esse povo se tornou presa e não tinham ninguém para resgatá-los. Eles se tornaram despojo de guerra, sem que ninguém reclamasse. Devolvam. Nos tempos antigos, quando uma nação era atacada por um inimigo e era vencida, ou até mesmo antes de ser vencida, outras nações vizinhas que possivelmente tinham alguma aliança com esse país, essas nações vinham para socorrer a nação que estava sendo atacada. Então, eles eram socorridos e muitas das vezes recebiam o livramento de serem derrotados, mortos, presos e escravizados. Mas aqui no texto de Isaías 42, no verso 22, nós lemos que esse povo, o povo de Israel, se tornou presa e não tinha ninguém para resgatá-los. Eles não tinham aliados para os socorrer. Eles se tornaram despojo, recompensa de guerra. Sem que ninguém reclamasse, devolvam. Eles estavam praticamente sós. E se nós olharmos para o cenário atual, o povo que se diz cristão, que se diz evangélico, que se diz ser povo de Deus, quantos não estão demonstrando o contrário? Estão cativos nas mãos do mundo. Podemos ver claramente que não vivem para Deus, mas vivem para si próprios. Vivem conforme o sistema indica, manda e comanda e desmanda. Antigamente existia uma frase que dizia o seguinte: dançar conforme a música. E é assim que muitos da igreja hoje estão fazendo, para não dizer toda a igreja, pois Deus tem os seus remanescentes. Hoje muitas pessoas da igreja estão dançando conforme a música, mas não conforme a música de Deus, conforme a música do mundo. Ou seja,
Eles fazem aquilo que o mundo os conduz a fazerem. Precisamos ficar atentos, precisamos buscar intimidade com o Senhor, precisamos buscar comunhão com o Senhor, relacionamento com Deus, discernimento espiritual, para que o inimigo não nos engane e também o nosso próprio coração não nos engane. Porque a palavra de Deus diz em algum lugar no livro de Jeremias que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Apenas o Senhor pode nos conhecer. Um ser humano é capaz de fazer coisas que ele jamais imaginou que ele pode fazer. Tanto coisas boas quanto coisas más. Por isso, precisamos estar na total dependência de Deus. Seguir os caminhos de Deus, estar na direção de Deus. Muitos hoje estão escravizados em seus pecados, manipulados pelo sistema do mundo, porque eles não se deixaram ser cuidados pelo próprio Deus. Se entregaram às suas próprias vontades, aos seus próprios caminhos, endureceram o seu coração, tornaram-se cegos e surdos espirituais. E por isso Deus os entregou a este sentimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 24, deixou registrado o seguinte texto: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, aos desejos, aos seus próprios desejos de seus corações. Os entregou à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Quando as pessoas insistem em permanecer no erro, Deus acaba entregando, permitindo que essas pessoas andem por aquele caminho. Talvez, quem sabe, com a finalidade de que elas venham aprender o que é bom e o que é ruim para a sua própria vida. E com o povo de Israel, nos dias do profeta Isaías, não foi diferente. Deus enviava naqueles tempos vários profetas. Deus enviava os seus profetas para corrigir os seus filhos, para corrigir o seu povo. E eles não ouviam a voz de Deus. Muitas das vezes eles matavam esses profetas. E Deus continuou falando nos tempos de Jesus. E eles mataram o próprio Senhor Jesus. E Deus continua falando nos dias atuais. E quantas pessoas torcem a cara, fecham a cara, torcem o nariz. Eles não gostam dos pregadores e nem das mensagens duras. Não gostam dos pregadores que pregam mensagens de correção e não gostam das mensagens de correção, porque ninguém quer ser corrigido. Mas eles se esquecem de um texto que está em Deuteronômio, aonde Deus diz que assim como um pai corrige um filho que ama, eu, o Senhor teu Deus, também os corrijo. Deus, ele nos ama, ele tem coisas boas para nós, promessas super agradáveis para nós. Ele cuida de nós, ele é o nosso provedor, não nos deixa faltar nada, assim como deve fazer todo pai de família. Mas quando Deus vê algo errado em nós, ele tem o total e completo direito de nos corrigir. E ele faz isso não porque ele é ruim, porque ele é carrasco, porque ele é rígido ou porque ele é mau, como alguns pensam. Ao contrário disso, é porque ele nos ama. Você, como um pai ou como uma mãe, ao ver o seu filho ou sua filha fazer algo de errado, você vai ficar calado ou vai chamar a atenção dele ou dela? Se você verdadeiramente ama os seus filhos, com certeza você vai arrumar um meio, providenciar uma maneira
de conversar com eles, de corrigir eles, para que eles venham aprender o que é certo e errado e se deem bem em suas vidas. Era isso que Deus fazia com o povo de Israel através de seus profetas. Fez nos dias de Jesus e continua fazendo nos dias atuais. E eu acredito que o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, colocou no meu coração esse desejo de compartilhar essa palavra com você, para que ele venha também falar em seu coração. Pois todos nós temos erros e acertos, e precisamos de alguém para nos alertar diante dos nossos erros. E no versículo de número 23, o profeta continua com sua mensagem. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei. Então, meus irmãos, vejamos que no versículo 24, ou melhor, no versículo 23, temos mais uma pergunta da parte de Deus. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? E eu te pergunto, porventura, você está escutando a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dedicado tempo para buscar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor, saber da parte de Deus se Ele está se agradando de você, se seu caminho está agradável aos olhos do Senhor? Ou você tem alimentado a sua carne, buscado os seus próprios prazeres, seus objetivos carnais, mundanos e seculares, e ocupado todo o seu tempo com essas coisas e desprezado o tempo que Deus deixou para você ter relacionamento com Ele? Você tem, porventura, buscado ouvir a voz do Senhor? Você tem prestado atenção nas coisas que vão acontecer, conforme diz aqui o versículo 23 do capítulo 42 de Isaías? Ou prestará muita atenção no tempo vindouro, ou seja, no tempo futuro? Você, porventura, está atento aos acontecimentos ao redor do mundo, não apenas no Brasil, mas ao redor de todo o mundo? Eu te aconselho que você busque, faça uma pesquisa sobre as profecias sobre o fim dos tempos e faça uma comparação entre as profecias e as coisas que estão acontecendo nos dias atuais ao redor de todo o mundo, inclusive no Brasil. E você vai chegar à conclusão, eu acredito que você vai chegar à conclusão de que nós estamos vivendo o fim dos tempos e a qualquer momento podemos enfrentar uma grande perseguição mundial e, quem sabe, a volta repentina do Senhor Jesus Cristo. O versículo 24 continua com uma pergunta. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Quem? Quem entregou Israel, o povo de Deus, para os inimigos, para os saqueadores, para os ladrões, para os homens violentos? Entregou o povo de Deus para que eles viessem a ser destruídos, violentados, mortos, passar fome, sofrer vários tipos de sofrimentos, de torturas, de privações. Quem? Eu imagino que muitas pessoas têm dificuldade de entender e acreditar que Deus permite essas coisas. Alguns poderiam dizer que é o inimigo, isso é coisa do diabo, de Satanás. Mas, com todo respeito, isso é falta de conhecimento bíblico, porque nós podemos encontrar de forma muito extensa e muito fácil em toda a Bíblia que Deus permite o mal acontecer até mesmo às pessoas que Ele mais ama.
O maior exemplo disso que temos é o Senhor Jesus Cristo. Olhem para a vida de Davi. Quantos sofrimentos e perseguições ele sofreu. Olhem para a vida de José. Vejam Daniel, que foi lançado na cova dos leões. E eu poderia aqui pensar mais um pouco e encontrar vários outros personagens bíblicos. Deus, você precisa entender que Deus não é mau. Ele é justo. A sua palavra diz que, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Eu vou até abrir a palavra de Deus aqui em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 19, para você entender. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Agora o verso 20, ninguém fala, nós não vemos ninguém falar. Mas, se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Não sou eu quem estou falando, está no versículo 20 do capítulo 1 do profeta Isaías. Se vocês quiserem e obedecerem, vão comer o bem dessa terra. Algumas traduções vão dizer o melhor dessa terra. Agora o versículo 20 diz, a continuação dessa frase, dessa fala de Deus, através do profeta Isaías diz: mas, se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É determinação do próprio Deus. Então, voltando para o capítulo 42 de Isaías, no versículo 24, a partir do momento em que lemos os versículos 19 e 20 do capítulo 1 de Isaías, vamos ter o melhor entendimento do porquê Israel sofreu o ataque do inimigo. O versículo 24 do capítulo 42 diz, através de uma pergunta: quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. Nós temos aqui praticamente o versículo 20 incluído aqui dentro. Em outras palavras, não quiseram seguir os seus caminhos, está falando o versículo 24. E lá no versículo 20 do capítulo 1 de Isaías, está falando: mas se vocês recusarem e forem rebeldes, ou seja, se vocês não quiserem obedecer, seguir os caminhos de Deus, vocês vão ser devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, esse é o motivo pelo qual Israel foi entregue ao sofrimento, à derrota, entregue nas mãos dos seus inimigos. E a resposta está no próprio versículo, né? Quem foi que entregou esse povo de Israel aos seus saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Vejam que o pecado é a causa dos nossos sofrimentos. A principal causa dos nossos sofrimentos nessa terra é o pecado. Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. E aqui, antes de continuar, eu fico com mais um alerta. Cuidado! Não continue na prática do pecado. Não continue endurecendo o seu coração. Seja corajoso, ousado, humilde e sincero para se aproximar a Deus, para se apresentar na presença de Deus em oração, confessando a Deus as suas fraquezas, os seus defeitos, os seus erros, os seus pecados. E peça a Ele ajuda, peça a Ele para te transformar, para mudar o seu coração. Ele tem várias promessas em toda a Bíblia de que Ele vai mudar o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, Ele tira a insensibilidade do nosso coração e nos torna sensíveis à sua palavra, à sua voz. Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele tem poder para nos dar um novo coração, mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, nos purificar por completo.
Basta que eu e você venhamos a desejar isso e buscar isso da parte do Senhor e clamar até receber, porque Jesus nos ensinou e é uma promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então, se você buscar persistentemente, a sua hora vai chegar. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então o tempo da sua transformação vai chegar, o tempo da sua libertação vai chegar. Mas é necessário que você clame, que você busque o Senhor e que você tenha intimidade e comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, o versículo 25 continua dizendo: de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Ela, ou seja, a chama, os consumiu, e ainda assim não levaram isso a sério. Naqueles tempos, era comum, quando um inimigo atacava uma cidade, ele derrubava as fortalezas. E quando o inimigo conseguia entrar na cidade, ele ateava fogo nas cidades. Ele queimava tudo o que fosse possível queimar. A intenção era destruir a cidade. Uma das intenções era essa, destruir toda a cidade. E uma das formas de destruir era com o fogo. E o profeta Isaías está falando aqui no versículo 25 que Deus envolveu esse povo com chamas. Contudo, ou seja, mesmo assim, eles nada aprenderam. Ele continua dizendo que a chama consumiu o povo. E mesmo assim, eles não levaram isso a sério. O próprio Deus lançou sobre eles, conforme fala no início do versículo 25, todo o seu furor. A ira de Deus foi derramada sobre aquele povo. A ira de Deus foi manifestada àquele povo. Através da violência da guerra, Deus poderia manifestar a ira dele de diversas formas, enviando pragas como, por exemplo, doenças que matassem multidões de pessoas ao mesmo tempo. Ele poderia enviar desastres naturais, como terremotos, por exemplo, fortes vendavais, vários anos de seca para que não houvesse colheita e o gado morresse e não tivesse alimentos para eles comerem. E outra forma também que Deus poderia e usou, que é o caso, foi enviar o inimigo, foi através da guerra. A ira de Deus se manifestou contra aquele povo. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de amor, um Deus puro e um Deus santo. Mas a palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias. Deus é uma pessoa. Ele não é um robô programado apenas para amar. Longe disso, nada a ver com isso. Deus é uma pessoa. Ele ama, tem vontades, sentimentos, desejos, propósitos. Ele age, ele espera, ele observa, ele sorri, ele se alegra, ele fica triste e ele também se ira. O problema é que, quando falamos da ira de Deus, muitas pessoas têm aversão, não gostam de falar disso. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Mas nós precisamos entender essa realidade. Deus, ele pode se irar conosco todos os dias. Mas por que ele não nos consome? Por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, que foram manifestadas e reveladas a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus está sentado
à direita de Deus. E se nós pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembre-se que Jesus tomou para si, sobre si, todo o pecado da humanidade. Por isso ele morreu na cruz, para que, através dele, nós fôssemos perdoados por Deus e a ira de Deus não viesse sobre nós. Mas no caso do povo de Israel, eles foram avisados por várias vezes. Deus enviou vários profetas e chegou o tempo. Aquele povo não se curvou ao Senhor, antes permaneceram com o coração duro, permaneceram cegos de entendimento, com os olhos cegos, olhos espirituais cegos, ouvidos espirituais cegos. Não deram atenção para o Senhor, não perceberam o que estava acontecendo e não ouviram a voz de Deus. Permaneceram no pecado, desagradando a Deus, e a consequência de seus pecados veio sobre ele. E nós precisamos estar sempre em alerta, para que o nosso coração não venha se endurecer. Por isso precisamos buscar a Deus diariamente, para termos contato com Ele, pois quando temos contato com Deus, o nosso espírito recebe vida, recebe força, vigor, poder, unção e autoridade, porque Ele é vida. Deus não tem a vida, Ele é a vida. Deus não tem alegria, Ele é alegria. Deus é tudo o que precisamos. Deus, Ele é tudo aquilo que falta em nós, todo aquele vazio, tudo aquilo que nos falta, que nos faz ficar confundidos e perdidos, buscando preencher os nossos vazios nas coisas passageiras e inúteis desse mundo. Estamos fazendo errado, vamos fazer o certo. Vamos saciar as nossas necessidades em Deus, pois Ele tem e Ele é tudo aquilo o que precisamos para que venhamos a ter vida e vida em abundância. Portanto, meus irmãos, eu peço a vocês que vocês continuem buscando a Deus, permaneçam em oração, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orem sem cessar. Precisamos buscar ao Senhor continuamente, conforme está escrito em Isaías, capítulo 55, no verso de número 6, no qual ele diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Eu peço a Deus que ele venha fortalecer o seu espírito, alimentar a sua alma através da sua santa e gloriosa palavra, e que ele venha renovar as suas forças, purificar a sua mente, o seu coração, te dar sabedoria e estratégia para permanecer no caminho de santidade, longe do pecado que tão de perto nos rodeia. Agradeço a vocês por mais uma visita no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.